Jornal Hoje. Oferecimento Farmácia dos Pobres, onde remédio é sempre muito mais barato. Boa tarde. O resgate às vítimas da enxurrada no Piauí sobe o número de mortos e as equipes de socorro ainda tentam localizar as famílias que estão isoladas nas áreas mais castigadas pela cheia. No Recife, os óculos escuros viraram acessório obrigatório para os moradores vítimas de um vírus. Você sabe o que fazer quando tem um prejuízo no estacionamento? Eles disseram que não poderiam fazer nada porque não poderiam se responsabilizar por coisas deixadas dentro do carro. Uma decisão da Justiça dá ao consumidor o caminho em busca da solução do problema. Dólar em baixa e promoções para as férias de julho. Os pacotes de viagem estão com preços de baixa temporada e descontos nas passagens e hotéis. Uma testemunha da história. Você vai conhecer a repórter da Casa Branca que acompanhou o mandato de 10 presidentes e aos 88 anos ainda é temida pelo poder. A moda para os gordinhos. Conheça os truques para alongar a silhueta e ficar mais elegante mesmo com os quilinhos a mais. E as novas tendências da decoração. Tecnologia e sofisticação aliadas a peças do tempo das nossas vovós. Subiu para 7 o número de mortos em consequência do rompimento da barragem de Algodões, no Piauí. Os bombeiros ainda tentam chegar às comunidades isoladas pela inundação. E homens do Exército se juntaram às equipes de resgate para localizar as vítimas. Hoje o trabalho de busca dos desaparecidos e o socorro às vítimas ganharam reforço do Exército e dessa aeronave da Força Aérea que estava nas enchentes do Maranhão. Outros 4 helicópteros levam alimentos e medicamentos às famílias que estão nas comunidades isoladas dos municípios de Cocal e Buriti dos Lopes, no norte do Piauí. Temos 14 localidades só aqui na área de Cocal. Mas a extensão aí do estrago que foi feito vai até a cidade de Buriti dos Lopes. Então tem algumas áreas aqui de fronteira que a gente aqui de Cocal está dando apoio. E nós estamos até enviando agora uma aeronave para Buriti dos Lopes para resolver também esses problemas de famílias isoladas naquele local. Depois da destruição, o medo agora é da contaminação. Não tem água, não tem energia, não tem um remédio, não tem uma vacina. Esse pessoal aqui já vão começar a ser contaminado por várias doenças que vocês sabem que chega através dessas enchentes, né? A cidade de Cocal continua sem energia elétrica e está difícil para os moradores retomarem a rotina. Pior para quem viu a tragédia de perto. Este professor universitário, aposentado, está alojado na casa de um amigo. Ele morava a 15 quilômetros da barragem e conta que quando a água chegou lá, poucos minutos depois do rompimento, foi arrastado com a mulher e a filha. A água revirava, a água misturava com a gente, levava para frente, era outra, era a mesma coisa, e foi indo assim até que eu acho que foi a mão de Deus mesmo. E agora há pouco foi encontrado mais um corpo aqui em Cocal, portanto sobe para 8 o número oficial de mortes. Mas esse número pode ser ainda maior, porque muitas comunidades atingidas continuam isoladas. Ninguém consegue calcular ao certo qual o número de desaparecidos. Assim como o seu Cursino, que a gente viu na reportagem, também há pelo menos 3.000 pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas aqui em Cocal e também em Buriti dos Lopes. Rosana. Obrigada, Alessandro. E no Maranhão, médicos do Exército começaram hoje um mutirão para atender a população atingida pela enchente. Os médicos usam helicópteros e barcos para chegar aos povoados mais distantes da capital. Eles trabalham para prevenir doenças que costumam se alastrar depois da cheia, como dengue, leptospirose e malária. Em algumas cidades, o nível da água começou a baixar, mas ainda há mais de 150.000 pessoas fora de casa. Em Bacabal, no centro do estado, técnicos da prefeitura estão fazendo vistorias para saber se os moradores podem voltar. Além do Nordeste, o tempo vai ficar instável também em grande parte do Norte e do Sul do Brasil. Veja a previsão. Áreas de instabilidade formadas pela zona de convergência intertropical provocam pancadas de chuva e trovoadas do litoral do Ceará ao Amazonas. Chove forte também entre o Recôncavo Baiano e Alagoas. Uma nova frente fria deve provocar temporais entre o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Sol, calor e tempo seco na grande área clara, do norte de São Paulo ao Tocantins. Nas outras áreas, chove rapidamente no fim da tarde.
A máxima chega a 17 graus em Porto Alegre e a 31 em Manaus. No Recife, um surto causado por um vírus fez dos óculos um acessório obrigatório nas ruas da cidade. Tá com o quê? Conjuntivite. 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 Dos 800 pacientes atendidos por dia nessa clínica do SUS, Sistema Único de Saúde, no Recife, 600 apresentam sintomas de conjuntivite. A demanda na unidade de saúde triplicou nas últimas semanas. Nas outras emergências da cidade, os casos de conjuntivite correspondem a 95% dos atendimentos. Fazia tempo que os médicos não viam um surto durar tanto tempo assim. A gente presenciou um surto há cerca de 5 a 6 anos atrás e bastante semelhante, mas esse realmente está surpreendendo pela quantidade de pacientes contaminados. Os sintomas logo podem ser identificados. Olhos inchados, vermelhos e muita irritação. Arde muito, coça muito também. Uma certa arranhão no olho com excesso de areia. Apesar de ser uma doença de tratamento simples, a conjuntivite incomoda e se espalha rapidamente. Famílias inteiras são contaminadas. A transmissão se dá pelo contato do vírus com os olhos. Por isso, a maneira mais fácil de evitar o contágio é manter as mãos longe do rosto. Lavar os olhos com compressa de água gelada, que deve ser filtrada ou fervida, ou com soro fisiológico, diminui o desconforto. Mas só um médico pode indicar o melhor tratamento para cada tipo de caso. Também evitar compartilhar toalhas, fronhas, utensílios domésticos de pessoas que possam estar contaminadas, né, a fim de que se evite aí a transmissão do vírus. Quem já teve danos no carro, no estacionamento, sabe a dor de cabeça que é recuperar o prejuízo. E no jogo de empurra, o consumidor é o maior prejudicado. Mas uma decisão da Justiça no Rio de Janeiro pode mudar essa situação. O acesso é controlado e quem estaciona numa área assim pensa que está em segurança. Mas e se o carro, um equipamento ou mesmo um pacote deixado no banco for roubado? Aí pode ser uma dor de cabeça. Foi o que aconteceu com Luciana quando ela foi a um shopping fazer compras. E logo na saída descobriu que tinham roubado o estepe do carro. Ela procurou a administração, mas não conseguiu resolver o problema. Eles disseram que não poderiam fazer nada porque não poderiam se responsabilizar por coisas deixadas dentro do carro. Ela contou que teve que dar queixa na polícia e ameaçar entrar na justiça para ser indenizada. Fiz todos os reparos que deveriam ser feitos, isso custou cerca de R$630, R$640 na época, e eles se comprometeram a pagar em 60 dias e pagaram. O tipo de ticket ou cartão de estacionamento pode até mudar. O texto também. Este aqui, de um shopping do Rio, está escrito: não nos responsabilizamos por objetos ou equipamentos como rádios e CDs. Mas, segundo uma decisão da Justiça do Rio, nesse caso, não vale o que está escrito. O estacionamento, sendo pago ou não, é responsável pelo carro, pelos equipamentos ou por objetos deixados dentro dele. A Justiça já obrigou 2 shoppings do Rio a retirar do ticket as restrições que aparecem em letras miúdas. Mas a defensora pública lembra que a nova decisão confirma o que já está escrito no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 diz que o fornecedor de serviços, como shoppings e supermercados, responde pelos danos, independentemente da existência de culpa. Se eles não têm câmeras, eles dizem que o consumidor é que tem que arcar com esse dever de provar que aquele furto, que aquela danificação ocorreu no estacionamento. Quem está tomando conta é que olhe. Não pode acontecer da pessoa chegar, abrir o vidro, tirar uma coisa, não, eu só estou tomando conta do carro. Isso não pode acontecer. Acima do peso, mas sem perder a elegância. A dica é para os homens. Veja como escolher a roupa certa para tornar a silhueta mais fina. Essa reportagem é um pedido dos nossos telespectadores. Calça 62, camisa GG. As medidas exageradas não impedem a vaidade deste empresário. Quase todo mês eu venho aqui. E compra? E compro. Eu fico olhando as roupas que as pessoas usam na rua também. As pessoas elegantes, eu venho aqui ver se tem aquela roupa. Ele gosta de tecidos com padronagens variadas. Xadrez até pode, mas só se for assim, bem discreto. Já as listras devem ser sempre verticais. Geralmente a listra que melhor cai no corpo é aquela que tem um espaçamento mais justo. Quanto maior o espaçamento, por exemplo, essa camisa aqui, ela
dá uma ilusão de que existe uma listra mais larga e uma listra mais fina. Ela vai dividir mais o corpo da pessoa e vai chamar mais atenção para as laterais. A camisa do João, por exemplo, disfarçaria os quilos extras se tivesse uma estampa mais discreta. Tem muita cor misturada e não dá uma padronagem legal. A camisa parece crescer. Já nessa camisa que tem menos mistura de cores e mesmo as estampas sendo ainda estouradas, ela já dá um limite maior à estampa e à camisa e continua te deixando com a silhueta mais alongada. Quando a situação é mais formal, o cuidado deve ser redobrado. O homem mais gordinho só vai ficar elegante em um terno, por exemplo, se ele estiver se sentindo confortável. Por isso é fundamental escolher o tamanho certo. O colarinho da camisa deve estar na medida para não achatar o pescoço. O paletó deve ficar um pouco abaixo do quadril. Um truque fácil que você pode fazer em qualquer loja, que você vai comprar um terno, pedir uma cadeira, botar o terno em você e, por favor, se sentar na cadeira e observar se essa estrutura do terno vai saltar, ficar protuberante, ou se o botão vai ficar com a aparência de que vai abrir a qualquer momento. Com essas dicas, o que vai chamar a atenção é a elegância e não os quilinhos a mais. E você vai ver a seguir, promoções e descontos estimulam as viagens nas férias de julho. E a mulher, que aos 88 anos ainda é temida pelo poder na Casa Branca. Agora, no horário de Brasília, 1h26, a gente volta já. O dólar fechou a semana cotado a R$ 1,97, o valor mais baixo desde outubro do ano passado. A queda na moeda americana é mais um estímulo para as viagens de férias. 50 anos de casamento. A comemoração vai ser em grande estilo, em Nova York. Eles não resistiram ao preço do pacote. R$ 2.500 por 5 noites, com pagamento parcelado em 8 vezes. E acabaram convencendo filhos e netos a ir também. Foi o desconto que nos fez e animou mais, né? Porque realmente família maior assim, a gente fica com a despesa muito grande. Quem trabalha com turismo diz que este ano vai ser possível viajar nas férias de julho com preço dos meses de baixa temporada. O pacote de 5 dias em Lisboa sai por $1.040, cerca de R$ 2.120. Para o mesmo período no ano passado, eram R$ 2.550. Vários operadores estão reduzindo as tarifas em $200, $300 nos pacotes. Então, assim, oportunidades mil de você viajar agora em julho. Para os destinos aqui no Brasil, também há descontos nas passagens aéreas e hotéis. E os pacotes estão, em média, 20% mais baratos. Tanto para quem quer o friozinho do sul, quanto para quem prefere o calor das praias do Nordeste. Partindo de Brasília, um pacote de 4 dias para Natal sai por R$ 825. O valor normal seria R$ 1.400. Para sair de São Paulo ou do Rio e visitar as Serras Gaúchas, R$ 700. Tudo dividido em 10 vezes. Pessoas que estavam habituadas a viajar, ficar num hotel 3 estrelas, agora vai poder desfrutar de ficar num hotel 5 estrelas, num resort, né? E isso é muito bom para o consumidor final. A previsão é que as promoções continuem até o fim do ano. O vice-presidente José Alencar já está a caminho no Brasil. Hoje cedo, em Houston, nos Estados Unidos, ele foi submetido a uma segunda sessão de medicamentos para combater um câncer no abdômen. Na base aérea americana de Okinawa, no Japão, aviões de reconhecimento pousam e decolam a todo instante para monitorar as atividades militares da Coreia do Norte. Caças F-22 também sobrevoam a região. Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão disseram hoje que apostam numa negociação multilateral para resolver a crise. Esta semana, os norte-coreanos lançaram mísseis de curto e longo alcance e realizaram um teste nuclear. Cientistas na Califórnia mostraram ao mundo o maior laser do planeta. A máquina é capaz de gerar em laboratório uma quantidade de energia semelhante à de uma explosão solar ou de uma bomba de hidrogênio.
O projeto custou 3 bilhões e meio de dólares, 7 bilhões de reais, e levou 10 anos para ficar pronto. A história recente dos Estados Unidos foi acompanhada de perto por uma mulher. Ela testemunhou a ascensão de 10 presidentes americanos. Aos 88 anos, Helen Thomas, repórter da Casa Branca, ainda é temida nos bastidores do poder. Helen Thomas tem uma experiência imbatível. Quando a maioria dos colegas nem havia nascido, ela já era temida na Casa Branca. E pode contar hoje muito da história dos Estados Unidos. Helen é correspondente na Casa Branca desde 1961. Cobriu as carreiras de 10 presidentes americanos. Barack Obama é o primeiro presidente negro. Quando ela começou, os negros, em vários estados desse país, nem sequer votavam. Na rua, Helen recebe provas de carinho. É parada por pessoas que há anos acompanham o trabalho dela. Hoje escreve uma coluna semanal para a cadeia de jornais Hearst. Helen Thomas começou a trabalhar na Casa Branca para a agência de notícias UPI, depois de acompanhar a campanha presidencial de John Kennedy, a quem considera o melhor presidente. Ele assinou o primeiro tratado limitando armas nucleares. Prometeu que chegaríamos à Lua. E nós chegamos, ela disse. Lyndon Johnson foi o mais competente em políticas domésticas, segundo ela. Forçou a aprovação da Lei dos Direitos Civis. Garantiu o direito de voto aos negros no sul do país. Mas a guerra do Vietnã acabou com a presidência dele, afirma Helen. A jornalista conta que a sua melhor cobertura foi a viagem de Richard Nixon à China em 1972. Poucos puderam ir. Ela era a única mulher entre os repórteres. Os Estados Unidos haviam passado décadas sem saber o que estava acontecendo na China. Eu mandava reportagens falando sobre os encontros de Nixon. Os meus chefes queriam saber como é o seu quarto, o que você está comendo. Parecia uma viagem à Lua. Ela compara o escândalo de Watergate que levou à renúncia de Nixon a uma tragédia grega. O fim era inevitável. Nos anos 80, ela diz, Ronald Reagan levou o país para a direita. Ele não gostava dos pobres, acrescenta. Já Bill Clinton, segundo ela, foi um presidente trágico, porque tinha enorme potencial e não conseguiu se tornar um líder histórico. Ele não percebeu que os conservadores estavam acompanhando cada passo dele. E o resultado foi o escândalo Monica Lewinsky. Helen Thomas não tem muito a dizer sobre George W. Bush. Foi o pior de todos. Não fez nada de bom. E agora, a correspondente mais antiga da Casa Branca diz que Barack Obama não gosta dela. Mas vou continuar com perguntas incômodas, ela afirma. Ele se orgulha de ter sido contra a guerra no Iraque, mas vai deixar 50 mil soldados lá e vai ampliar a guerra no Afeganistão. Para o Irã, acena com relações melhores, mas pede concessões. Quem é ele? Quem somos nós para exigir? Paz é uma via de mão dupla, ela conclui. Peace is a two-way street. A seguir, as tendências da decoração. Veja como tecnologia e sofisticação podem conviver com peças antigas e dentro do seu orçamento. Agora, no horário de Brasília, 1h36. A gente volta daqui a pouco. Amanhã é o dia da Maratona Internacional de São Paulo, a principal da América do Sul. Este ano, a prova terá 15 mil participantes. Entre atletas de elite e amadores, o jornal hoje encontrou um casal que fez do esporte uma história de amor. A corrida sempre foi um esporte solitário para essa publicitária, mas só até conhecer Vladimir. Os dois passaram a viajar o mundo para correr. Foi uma viagem em função das corridas. Ah, é? As duas últimas viagens foi em função disso. Lisboa, Paris, Nova York, recordações das vitórias e também dos momentos difíceis para enfrentar o frio. O meu amado foi atrás de um saco de lixo pra gente trazer. E foi bem romântica essa foto, é linda, né?
Apesar do amor ter surgido dentro do esporte, durante uma prova, nem tudo é tão cor-de-rosa assim na vida deste casal. Já teve uma competição de revezamento em que Cristina e Vladimir estavam correndo, mas ele se machucou e ela teve que fazer o percurso dela e o dele também. Foi muito gentil. Correu o trecho dele. Escorri o trecho dele. Ficou mais fácil. Por amor, né? Por amor, só que eu cheguei e queria matar ele. Amanhã, a Maratona de São Paulo será mais um capítulo nas passadas de amor desse casal. A corrida, no fundo, ela acaba impulsionando mais a relação. Isso é muito legal. Tecnologia e sofisticação sem abrir mão de peças clássicas. Você vai ver como acompanhar as tendências da decoração dentro do seu orçamento. Sofisticação aliada ao conforto. O banho na banheira equipada é digno de diva de cinema. E quem não gostaria de ter um pouquinho disso tudo? Dona de casa, estudante de enfermagem e mãe de 3 filhos, Lene é nossa convidada em uma visita à Casa Cor. É muito fácil de gostar. Quem gosta de coisa boa, de coisa bonita? Na suíte móveis que acabam de ser lançados em Milão, na Itália, e uma televisão de respeito. A TV anda nesse vídeo pelos ambientes, pelo estar, pelo quarto. Jura? Não existe parede separando o quarto do banheiro. A privacidade é mantida na área do vaso sanitário, atrás do espelho. A dica do arquiteto para uma decoração econômica e descolada é misturar móveis antigos. Vale até trocar o tecido daquele sofá da família que estava aposentado. Inclusive é nostálgico, né? Porque aí dá uma lembrancinha boa, né, da casa da avó. É muito bom. O quarto integrado com o banheiro, ambientes que se comunicam. O espelho deixa o espaço maior. Luz indireta dá um ar mais intimista. A lavanderia precisa ser funcional sim, mas por que não bonita? E qual será a sugestão dos profissionais para aquela área especial da casa? O coração de qualquer uma delas? A cozinha. Para quem gosta de cozinhar e de receber, a ideia é ter tudo à mão. Do muito